Que hoje a gente vai falar daquela dieta chamada Plant-Based Diet. Você já deve ter lido em alguma revista, já deve ter visto rapidamente, mas com ele todas as explicações ficam incríveis e a gente aproveita tudo agora. Bem-vindo mais uma vez, Carol. Nosso nutrólogo, Dr. Roberto Navarro. Boa tarde a todos. Que bacana poder falar, já há algum tempo na culinária, um dia a gente apresentou um prato e tal, e no momento eu me lembrei, isso veio na minha cabeça, porque fora do Brasil talvez tenha começado e ganhado, né? Estão falando cada vez mais. Falando cada vez mais, e eu não conseguia lembrar o nome. E aí agora, né, com essa proposta de trazer para você esse tema, eu falei, ai, vamos finalmente poder falar dessa dieta. Perfeito. Antes até de colocar, você acredita que a gente pode colocar de forma correta como uma dieta ou mais parece um estilo de vida? É mais um estilo de vida, Carol, porque né? toda vez que surge alguma proposta, né, e se usa a palavra dieta, todo mundo imagina que seja só dieta para perder peso. É verdade. Né? E dieta é um termo genérico na nutrição que significa modo de se alimentar. Eu posso fazer uma dieta para ganhar peso. Eu posso fazer uma dieta para quem tem diabetes. Né? Então a dieta em si, a palavra dieta, não quer dizer que venha só para emagrecer. Mas sem dúvida, esse plano alimentar, essa estratégia ou esse estilo de alimentação pode facilitar o controle do peso. Ajuda, né? Sem dúvida. Vocês vão ver as opções aqui. O que a gente então tem que levar em conta? O termo plant-based, ele já dá uma ideia que a gente tem que olhar para o reino vegetal. Isso, exatamente, que é uma dieta baseada em plantas, né? E é exatamente essa proposta, que a gente priorize um pouco diferente da dieta estritamente vegetariana, onde se exclui, né? Se excluem os alimentos de origem animal. O vegetariano estrito, que a gente chama de vegano, né? Que é o vegetariano estrito. O vegano é uma filosofia de vida também. Só que existe o vegetariano que come um pouco de ovo, então é ovo vegetariano. Tem o que come também um pouco de leite, derivados, aí o ovo lacto vegetariano. Essa proposta é que pelo menos 70% no mínimo das suas escolhas venha do reino vegetal. Tá? E dentro dessa escolha do reino vegetal, algumas não tão frequentemente. Tá? Justamente aí sim pela proposta de não levar um ganho de peso, pelo excesso calórico. No caso dessa proposta, a gente vai falar mais das hortaliças, que são os vegetais folhosos, dos legumes e verduras, das frutas, das sementes e oleaginosas e dos grãos. Né? Por exemplo, os grãos não se usa muito no estilo de vida paleolítico. Eles não querem os grãos porque imaginam que foi uma coisa da agricultura moderna. Eles não comem nada nesse sentido. Então é um pouco diferente de tudo, porque... Ela é um pouco de low carb, com um pouco de low carb, paleo, com a proposta da Mediterrâneo, da Mediterrâneo que ingere mais legumes, mais verduras, óleos vegetais bons, como azeite. E é óbvio que a ciência já sabe que esse estilo alimentar diminui o risco de doenças, Carol. Isso não tem mais como contestar, não. Isso já está óbvio, realmente. Doutor Roberto, então vamos iniciar assim. Conta pra gente o que não entra nesta dieta do plant-based, o que então, para quem acredita nesse estilo de vida e nessas escolhas, não deve colocar, né? E se de fato, quando a gente entrar nesse reino vegetal, eu acho que cabe aqui falar um pouquinho dos orgânicos e até que ponto, porque a gente pensa assim, poxa, eu não posso consumir o orgânico. É melhor eu consumir aquele que não é orgânico e ainda assim preferir essa alimentação do que algo industrializado. E aí você me diz, dentro dessa balança, quais são as melhores escolhas. Então vamos começar por aquilo que não entra nessa dieta. Então, bom, não entra, obviamente, os alimentos que não estejam dentro daqui, né, em termos gerais. Então não vai entrar açúcar, não vai entrar farinha branca refinada, não vai entrar salgadinhos de pacote, que eu acho que é uma proposta de comer o alimento. Não entra pão. Não entra pão. Né? É óbvio que, dentro do que eu li, eu dei uma aprofundada, porque não é algo que nasceu dentro do meio acadêmico, né? Uma coisa é você definir aquela coisa toda, é assim, a proposta é essa, os estudos mostraram isso. Isso é um apanhado do que se tem de mais de bom senso hoje para a gente ver. Então não entra açúcares refinados, farináceos, e também se diminui, aí não que não entre, mas a proposta é que se diminua o consumo da proteína animal. Então não se deve comer carnes com gordurosas. Se for comer, tamanhos menores, cortes mais magros. Mas a prioridade para esse estilo de vida seria priorizar mais o peixe, priorizar mais o ovo, não frito, mas o ovo como um alimento possível. Não se fala em lácteos nesse plano alimentar. Não se fala em embutidos. Então a proposta é, dentro dos 70% que eu vou
comer daquilo que eu tenho direito de comer, eu vou escolher esses alimentos. Né? E, por exemplo, uma coisa que eu venho fazendo até na minha vida pessoal e sugerindo aos meus pacientes, façam uma refeição vegetariana ao dia. Por que não? Já é uma maneira de diminuir, porque muitas pessoas comem a carne vermelha ou embutido, às vezes mais do que uma vez por dia. Come no almoço e no jantar, né? Às vezes come o embutido no café da manhã, depois pega o bife do almoço, mas não que se deva excluir propriamente a proteína animal, não é essa a proposta, mas comer menos. E a maneira de comer menos é excluí-la a proteína animal de uma refeição e ser um vegetariano numa refeição, com as proteínas vegetais, que a gente vai falar aí dos grãos, são excelentes fontes. Tem uns cogumelos que eu nem trouxe aqui, porque o cogumelo é do reino fungi, não está no reino vegetal. Entendi. Mas dá pra gente agregar ele aqui, que seria altamente saudável. Ele né? entra. Ele poderia entrar, uma boa fonte de proteína vegetal. Na refeição que você vai comer como um vegetariano, tem que ter a proteína vegetal. Se você comer só uma fruta ou só um alface, você não vai matar a fome, né? O que faz a fome, né, ser saciada, você ficar mais saciada, é a proteína. Também, que demora mais para ser digerida. Demora. Mesmo a vegetal sendo mais fácil de digerir, ela prolonga. E as fibras, né, Carol? Porque, queira ou não, o porquê desse plano alimentar, nós vamos falar um pouquinho dos alimentos, o porquê desse plano alimentar ser tão bacana para a saúde é que está mais do que óbvio por todos os estudos, Carol. O que mais protege o nosso corpo de doenças degenerativas, aí entra aí hipertensão, câncer, demências, AVCs, doenças cardiovasculares, é quando você tem uma dieta rica em fibras e antioxidantes. Fibras e antioxidantes, Carol, está no reino vegetal. No reino animal é muito pouco. No reino animal temos vitaminas, a B12 da carne vermelha, ninguém vai criticar isso. Temos o cálcio até dos lácteos, embora também tenha no reino vegetal o cálcio. Então agora existem alguns componentes muito interessantes que não são classificados como vitaminas, nem como minerais, nem como proteína, nem como carboidrato e nem como gordura, que são os compostos bioativos dos alimentos, ou chamados fitoquímicos. Eles viraram um novo grupo, então? É uma substância encontrada nos alimentos que não tem a classificação de uma vitamina, de um mineral, de aminoácido, nem de gordura, né, de ácido graxo, nem de glicose, nem carbo. Então, eles são chamados de compostos bioativos dos alimentos. Legal. E são famílias enormes, Carol, com os nomes mais, já falamos várias vezes aqui, mas com os nomes de polifenóis, flavonoides, glucosilonatos, né? E estes compostos são altamente protetores de doenças degenerativas. E queira ou não, nessa proposta, eles vão estar aqui, ó, nas cores dos vegetais. Vamos começar destacando, então? Quer começar por essa central aqui? Que você... Olha, vamos pegar aqui as folhagens, né? Tem aqui o brócolis também. Aqui tem um pouco das hortaliças, eu separei as folhas aqui, mas coloquei o brócolis também, tá? Que é uma brasca, é uma verdura. Aqui tem vários componentes antioxidantes, tem o magnésio que dá a cor, a clorofila que dá a cor verde, é rica em magnésio. A própria clorofila é um composto bioativo, é um antioxidante. O brócolis rico em fibra, em glucosilonato, que ajuda o fígado a detoxificar. Que legal. Temos as fibras também, em todos eles nós vamos mostrar. As fibras, Carol, são fato. A fibra, primeiro, aumenta a saciedade. Beleza. Diminui a absorção, a rapidez de absorção da glicose. Ponto para quem tem tendência a diabetes. Esse pico de glicose depois da refeição, já falamos várias vezes que é o fator que mais prejudica o metabolismo, né? E se engorda com mais facilidade. A fibra também diminui a absorção do colesterol. A fibra forma um componente chamado ácido graxo de cadeia curta, depois que ela é digerida. Isso para o intestino é fantástico, diminui o risco de câncer chamado colo retal, que é do cólon, que é uma parte do intestino, e do reto, que é a porção final do intestino. Então é óbvio que essa estratégia ela vai trazer benefícios à saúde, improvável que não dê. Olha quanto fitoquímico tem aqui, Carol. Embora, assim, claro, você já vai tocar no assunto dos carboidratos dessa dieta e até de como a gente pode compor com as limitações e quantidades, mas tudo aqui, pelo menos o que está aqui na mesa, não tem caloria praticamente. Né, este é uma parte dos legumes e verduras que geram pouquíssimo valor calórico, tem pouca carga de glicose. Então aqui a berinjela, o pepino, a abobrinha, o chuchu, o nabo, o tomate, pimentão, cenoura. Cenoura não exagerar na forma cozida, porque senão ela tem uma absorção da glicose um pouco mais rápida, mas é tranquilo. Tem aqui a abobrinha, tem o alho poró, tem uma infinidade. Eu trouxe alguns só para ilustrar, mas eu fiz questão de trazer cores diferentes, Carol. Aqui temos o roxo, o roxo é a antocianina, é um composto bioativo que diminui o risco de várias doenças. Tem um beta-caroteno da cenoura, tem aqui a clorofila, tem outro beta-caroteno aqui que é mais amarelinho do pimentão, o vermelho, o licopeno
feno do tomate. Então aí a gente tem uma riqueza de compostos bioativos, todos protetores da saúde. O pupunha, o palmito pupunha poderia estar aqui? Ele vai estar na nossa culinária? Poderia também. Poderia, também ele é rico em fibra, sem problema nenhum. As frutas, óbvio, né? Todas entram? Aí nesse caso... Aí é questão de bom senso, que tem frutas com uma carga de frutose maior do que outras, né? Então, se a gente pegar... Eu trouxe aqui até a uva para ilustrar, mas não pode exagerar na dose. A manga está aqui, mas não pode exagerar na dose. Então, fruta, Carol, eu costumo dizer o seguinte para o meu paciente. Primeiro, fruta não é para comer 10 por dia. É porque a gente aprendeu que é saudável e é mesmo, então a gente exagera na dose, né? É gostoso, mata a vontade do doce. É uma delícia, mata a vontade do doce. Né? A fruta, ela é fantástica para a saúde, comida e não feita suco, né? O suco da fruta tem, ainda mais que muita gente passa em centrífuga, e coa, né? E tira o que mais é importante na fruta, que é a fibra, que além das vitaminas, minerais, dos compostos bioativos, a fibra também diminui um pouco a rapidez de absorção da frutose. A frutose vira açúcar no sangue, Carol. É por isso que fruta a gente não pode dizer que está liberado uma quantidade sem fim. Não, coma duas porções ao dia, até no máximo 3, está de bom tamanho. Priorize comer a fruta com a casca, aquelas que não dão para colocar a casca, jogue uma fibra junto. Vou comer uma banana, não dá para comer com a casca, joga uma aveia, joga uma linhaça, joga uma semente, joga uma chia, porque eles têm fibras e a velocidade de absorção da glicose, né, que vem da frutose, é menor. Então, frutas estão aqui porque eu acho que ninguém um dia vai condenar 100% fruta, Carol. Só que entre remédio e veneno eu falo que é dose. Fruta, o tiro sai pela culatra quando a gente extrapola. Mas a fruta está aqui, sem problema nenhum. Ela também faz parte sem problema nenhum. Vamos colocar só uma pergunta do Vamos lá. Estão chegando várias. Mandem, aproveitem. Gente, a gente abre espaço, a gente está hoje falando dessa dieta super bacana, interessante e também, não só para, como o Dr. Roberto colocou, para diminuição de peso ou até para uma mudança de hábito nesse início do ano, mas principalmente para proteção, né? Saúde. Isso aqui é proteção de doenças mais graves. Na tela, então, perguntinha do público. Olha quem escreveu pra gente. Obrigada, Júlia. Um beijo. Tem alguma restrição neste plano alimentar? Ele emagrece muito, então qual é o conceito do emagrecimento quando a gente fala vamos lá, dessa Carol. filosofia? A restrição, acredito que não, a não ser que você seja alérgica a algum desses componentes, o que pode acontecer. A gente só vai depois ainda fechar falando dos dois grupos que a gente não falou. Mas restrição só com quadros alérgicos, algumas intolerâncias que a gente tem que respeitar, o que é muito raro, mas tem que haver o respeito. Emagrecer muito depende do que você vai comer, desse volume que você... de toda essa oferta que nós temos aqui na mesa, quanto você vai comer. Aqui tem, por exemplo, nós vamos falar dos grãos, tem grão de bico, tem feijão, temos aqui oleaginosas como sementes dentro das sementes, né? Tem aqui a linhaça, tem a chia. Quanto você vai comer? Você vai comer 1 quilo de castanha? Porque ela está dentro das possibilidades desse plano alimentar. Então, emagrecer muito depende de quanto você vai comer. E eu não estou dizendo que a gente vai comer só isso. Você pode agregar alguns alimentos que não estão aqui. Tá? Por exemplo, os cereais não estão aqui, arroz, batata, mandioca, inhame, tapioca, milho, porque o amido do cereal, comido em volumes fora do que seu corpo gasta de energia, leva ao ganho de peso com mais facilidade. Então, não está propositalmente sendo colocada nessa estratégia, porque se comer deliberadamente, engorda. Mas são comida de verdade. Eu acho que essa plant-based, ela vem com o lance de comida de verdade. Comida de verdade, sim, sem dúvida, né? Carol. Vem assim, na lata. Comer aquilo que Deus deu pra gente. De verdade. O milho... Então, assim, embora sejam fontes de carboidrato que... não pode exagerar. Se exagerar, pode ganhar peso, mas se numa quantidade correta... São perfeitas. Porque é comida de verdade. E então, a gente precisa de energia também. Farinha não é comida de verdade, né, doutor Roberto? O cereal é um alimento. Se refinar e virar uma farinha, é um produto alimentício. Aí eu falo que já não virou mais alimento. É legal aprender os termos. Então, quando não é mais alimento, é um produto alimentício. Isso, e é o que não é legal. Perguntinha do público, olha lá, a gente ainda vai falar desses grãos aí que todo mundo tem dúvida, né? Na tela, olha lá. Obrigada, Letícia, um beijo. Qual tipo de exercício você recomendaria para quem faz esse plano alimentar? Aí é uma qualquer um deles, né? não existe uma restrição de gasto energético, né?
que é o gasto energético? O exercício que você deseja fazer, tá? Se você vai fazer uma caminhadazinha no parque de 15 minutos e acha que é um atleta de alto rendimento, mentiram para você, tá? Porque caminhada de 15 minutos não é um exercício físico, é apenas uma atividade que você vai mexer. Ai, obrigado, agora, Roberto, né? você pode dizer, se eu disser, vão falar que eu sou preconceituosa. Não, é que óbvio, a diferença, atividade física, Carol, é qualquer movimento que eu faço. Exercício físico é quando isso é feito com método, onde existe uma programação. Você vai fazer um funcional em um método, então é exercício físico. Se eu sair andando, mexendo o braço, eu estou fazendo apenas uma atividade física. Entendi. Ambos gastam energia, talvez um com mais intensidade se for programado para isso. Perfeito. Então essa estratégia jamais vai contraindicar. Dependendo do grau que você vai ter de atividade física, vai fazer uma musculação, vai fazer uma corrida, vai fazer um funcional, você vai agregar aqui o cereal. Você vai poder comer o seu arroz integral, vai poder comer a sua batata doce, se você quiser, em quantidade que te dê energia para fazer o teu treino. A frutose da glicose no sangue, da energia, né? Então você só vai ter que ver qual a quantidade extra que eu vou dar de energia para o meu grau de atividade física, que é o cálculo que eu faço para todo paciente que vai na clínica. Existe uma conta por trás disso, gente. Não dá para ser tão aleatório. Senão fica o samba do crioulo doido. Eu vou comer 1 quilo de batata doce porque eu vou treinar. E treino 10 minutos. Mas vai treinar o quê? Aí treina 10 minutos. Aí engorda, fala a culpa é do alimento. Não, é que você comeu mais que deve. Ou do médico, né? Quanto mais treina, claro que há mais possibilidade da ingestão do alimento. E hoje a conta está muito bem feita. Existem números que a ciência chega que dá para a gente direcionar com muito mais precisão. Você vai fazer qual treino? Esse? O cálculo do gasto energético desse treino é esse. Tá? E detalhe, eu preciso emagrecer porque eu estou gordinha. Vai treinar e comer um pouquinho menos, não propriamente em jejum, embora muitos façam esse jejum, para o teu corpo usar a tua reserva também. Que esse é o momento da inteligência. Esse é o momento da inteligência. Né, agora eu já estou magro, já estou com um corpo legal. E agora quero mais energia para malhar mais, aí a gente reajusta o total de extra de gasolina que o teu corpo vai precisar. Mas é que isso é uma coisa que eu aprendi com você em uma das suas milhões de aulas de tantos anos, que a gente leva vantagem no momento que, se você precisa perder, né? Então, quando eu levo vantagem, o dia que eu como aquela quantidade que foi ali, enfim, especificada, né, orientada pelo profissional, e gasto muito. Aí você fala, mas eu gastei muito, eu posso comer um pouquinho mais. Não, se você quer perder, não. Você fica no negativo e aí que você ganha. Exatamente. Né? Então, às vezes as pessoas faltam um pouco dessa parte do bom senso e não por quererem se sabotar, muitas vezes por falta de orientação. Falta de orientação. Então é legal prestar atenção nisso, gente. Se é algo que você precisa perder, o dia que você leva vantagem é o dia que você come aquela quantidade, que obviamente não vai ser muito, vai ser uma quantidade restrita, porque faz parte do plano alimentar, mas você gasta. Carol, mas eu vou ter... O pessoal fala assim, energia para gastar já que eu comi menos? Vai. Vai porque a nossa gordura vira energia, né, doutor? O corpo é muito sábio, gente. O corpo vai tirar energia de algum canto. Vai ter. Confia no seu corpo, porque ele foi feito para isso. Ele vai gastar energia que você tem estocada e vai dar tudo certo. É verdade. Né? A gente tem que inspirar mesmo. Vai dar tudo certo. Mais perguntinha na tela, olha lá. Um beijo, Marisa, obrigada. Qual o limite diário, então, para as fibras? Essa pergunta é muito bacana, a gente tem pouca informação de fibras, existe um limite, sim, né? Eu falo que, volto a falar essa frase sempre, entre remédio e veneno é dose. Isso na nutrição sempre vai valer. A fibra, com todos os efeitos benéficos que ela tem, ela pode ter um problema quando ingerida em excesso, porque muita fibra vai diminuir muita, né? Eu vou falar o limite. A absorção de alguns nutrientes, o zinco, o cálcio, a fibra puxa e não deixa ser absorvida quando em excesso. Aí você pode ter umas carências nutricionais pelo excesso de fibra. E fibra em excesso pode fermentar e estufar. Tá? E algumas fibras encontradas nas leguminosas, no feijão, na ervilha, no grão de bico, na lentilha, chamada rafinose, ela tem uma digestão muito difícil para algumas pessoas. Então, tanto que algumas pessoas comem feijão, comem algumas leguminosas e ficam estufadas. Hoje ainda temos a solução, porque existe a enzima chamada alfa-galactosidase, que está sendo produzida já por um laboratório e já tem ele nas farmácias. Conversa com o teu médico, teu nutrólogo, teu nutricionista para te indicar qual é a melhor estratégia. Ajudar. Mas o limite de fibra é mais ou menos 25 gramas dia. É o limite, não dá para traduzir isso em tamanho, Carol, porque é complicado, mas eu diria que pode comer tranquilamente 2 mega saladas por dia, pode comer uma porção de leguminosa, uma concha, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha, tranquilo, pode comer pelo menos umas 3 porções ao dia de legumes e até 2 frutas ao dia. E isso é tranquilo, isso não é excesso. Agora, se eu como
10 quilos de brócolis, né? Vamos exagerar, mas 500 gramas de brócolis, mais muito feijão. Aí tem que tomar cuidado, não é legal. Tá aí, então, converse sempre com um profissional para ajudar. Vamos falar um pouquinho desse grupo antes da próxima pergunta? Vamos. Que você queria destacar, né? Esse grupo que é o grupo que se sugere de oleaginosas e sementes, porque aqui tem a vitamina E, né, que é uma vitamina que no reino vegetal é encontrado mais nas sementes. Tá? Que sementes? Aí eu coloquei aqui o gergelim. O gergelim está aqui, ó, é uma boa fonte de cálcio, inclusive. Temos aqui a chia, que além de fonte de vitamina E, de gordura ômega também, a boa gordura chamada poliinsaturada, ômega, tem aqui a linhaça, eu coloquei íntegra, mas o ideal é sempre moer antes de usar, tá? Coloquei a semente aqui de girassol, mas a semente de abóbora, eu não coloquei, essa aqui é de abóbora, perdão, gente, eu acabei não colocando, ficou lá na cozinha. A semente de girassol é fantástica, e as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, aqui eu tenho fontes boas de selênio, de vitamina E, de gordura boa, que não tem nos outros que a gente estava falando. Então, por isso que se sugere introduzir sementes e as oleaginosas, castanhas, nozes, amêndoas, como um complemento. Eu trouxe como fruta aqui o abacate, tá? Que o abacate é rico em gordura ômega 9, é rico em vitamina E, e a vitamina E é um potente antioxidante, por isso que a gente se preocupa com ela. Que é encontrado... importante também para prevenir doenças... Também, doenças mais graves, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Quer esperar para falar dos grãos? Isso, eu vou só lembrar, aqui caberia então azeite, óleo de coco... Sim. Tudo. Na verdade, eu não trouxe... Porque o que eu enxuguei, Carol? Quando vocês me deram esse tema, eu comecei a aprofundar. Primeiro, vi que não era algo criado por uma pessoa específica, porque às vezes existe uma pessoa que cria um método e divulga como se fosse o método que ele inventou. Sim. Aí recebe um nome, a gente chama de dieta de prateleira, né? Tem vários aí. Dieta de prateleira, as pessoas compram e imaginam que vão curar o mundo. Na verdade, isso, como você falou, é uma proposta. É um estilo de vida, um estilo alimentar, que no fundo, eu diria, é a dieta do bom senso. Porque se for analisar, caramba, gente, vamos fazer mais isso e menos... tranqueira e menos produtos alimentícios. Sim. A questão da carne, Carol, que eu acho que é bacana as pessoas entenderem, esse movimento é mundial, né? Eu tenho alguns colegas que viajam, que muitos estão se tornando até vegano fora do Brasil, mas na verdade eu não sou contra nada de você comer uma carne, desde que você não exagere na dose e coma a carne com menos gordura, com teor de gordura menor. Eu acho que seria bacana a gente dar uma priorizada no peixe, não comer carne todos os dias, mas quem não abre mão da carne, tudo bem, mas a questão é limitar volume e pensar um pouquinho na subsistência do planeta, Carol. Porque, queira ou não, esse modelo de muito pasto e muita carne, essa conta não vai fechar, já não está fechando porque não tem espaço físico mais para criar o gado, porque tem que desmatar, né? Tem a questão do efeito estufa, então um pouco da filosofia de proteger o planeta também. Tudo com bom senso, equilíbrio, dá certo sempre para todo mundo. Sempre. Né? E a carne vermelha em si não tem culpa, porque o primitivo comia, Carol. Só que ele saía para caçar a carne. Reconhece. Sim, geneticamente a gente pode comer carne, nós somos onívoros. O problema é o produto alimentício, né? É a mortadela, é aquilo que já não é mais carne. É o produto alimentício, Carol. Gente, voltou. Já eu te chamo. Ai, tô com saudade, estava de férias. Eu lembrei, né? Falamos do salame, lembrei. Agora, deixa eu lembrar que já nós vamos fazer uma culinária maravilhosa, uma receita linda de moqueca, que é exatamente isso que o Dr. Roberto está dizendo. Como preparar um prato que vai 100% ao encontro deste assunto e desta proposta aí, né, de estilo de vida, que é o plant-based. Daqui a pouquinho, vocês vão se surpreender. Tem mais perguntinhas do público, Dr. Roberto? Vamos lá. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Adriana, um beijo. Este plano alimentar é bom para quem tem hipotiroidismo controlado e ovários policísticos? É uma pergunta interessante, porque a gente sabe que esses problemas envolvem aí uma parte de insulina e etc, né? Tudo meio... Sem problema nenhum, né? O risco de desenvolver algum problema de saúde ou atrapalhar alguma doença ou até evitar que o tratamento dessa doença não leve ao equilíbrio dela, não existe, porque aqui só tem alimentos considerados saudáveis. É óbvio que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, com alguns vegetais crus, aí entra, já falei isso várias vezes, entra o brócolis, entra a couve, entra as brássicas, as crucíferas, a couve-flor, entra a soja, que tem algumas substâncias que podem diminuir a absorção do iodo pela tireoide. Tá? São alimentos que
crus podem trazer problema, mas refogados, aquecidos, Carol, sem problema nenhum. Né? Então, eu acho difícil alguém querer comer brócolis cru, couve-flor crua, embora se come uma vez na semana, tudo bem, mas diariamente tem que tomar cuidado, tá? A dieta muito rica em proteína, que é a dieta da proteína, que não tem a ver com o que a gente está falando aqui, essa pode levar a desbalanços a médio prazo hormonais. E muitos endocrinologistas e dermatos sabem disso. Muitas mulheres começam a fazer a dieta da proteína e começam a ter piora da pele. Tem mais acne, dá uma descompensada, porque tudo em excesso, muitas vezes também tudo em excesso não é legal. Então é questão de bom senso, mas não tem nenhuma contraindicação, não. Muita gente, né, doutor Roberto, diminui carboidrato e acha que pode aumentar a proteína fazendo esse equilíbrio, e na verdade não. Não, na verdade... Tem que ser dentro da sua... Eu acho que uma dieta low carb com esses alimentos, e na hora de escolher os cereais, não exagerar na dose, fechou. Perfeito. E não exagerar também nos grãos. Na questão dos grãos é que eles têm um pouco da rafinose, que é essa tal fibra que muitos não digerem com facilidade. Mas é só não exagerar na dose. Aí o modo de preparo conta, deixar de molho, né? Muita gente já sabe sobre isso. Trocar água várias vezes do feijão antes de cozinhar, para quebrar um pouquinho essa tal rafinose. E hoje ainda tem a enzima que a gente pode prescrever e isso está ficando mais fácil. Só não exagerar na dose, tá tudo bem. Sem problema nenhum. Tem mais perguntinha boa na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Elaine. Um beijo pra você. Quais as melhores frutas pra comer de madrugada pra não acabar com a dieta? Acho que ela quis dizer assim. Ela acorda de madrugada pra comer, ou dorme tarde. Isso, 11h30, meia-noite. Ai, que vontade de comer alguma coisa doce, né? Enfim, e aí? Bom, aí que tá, Carol. A gente tem que entender que não é o que faz em um momento só, tá? Não é num horário só. Entenda que a vida é uma continuidade, né? O nosso corpo, a nutrição, ela não acaba no meio da noite. Então, no outro dia você vai continuar comendo, no outro dia você vai gastar energia. Uma coisa que tem, não caído por terra, mas que a gente não precisa se preocupar tanto, será que carboidrato à noite engorda? Engorda porque carboidrato é glicose, é fonte de energia. Fonte de energia que você não gasta na hora, o corpo estoca como reserva. Isso tá? É fisiológico. Isso é fisiológico. Sobrou energia, não tem como ficar a glicose boiando no sangue. O corpo transforma um pouco em glicogênio, um pouco em vai para adipócito, em ácido graxo de cadeia longa e vai para a sua gordura. O corpo estoca excesso, tá? Então, se eu como muito carboidrato e vou dormir, e no meio da noite eu morro, eu vou morrer mais gordinha. Desculpa o termo, que fica chato falar disso essa hora. Mas só para entender que se eu comer e parar minha vida, eu vou estar mais gordinho. Mas se no outro dia eu sou uma pessoa que gasta energia, e aí? Vai correr. Acordo e vou correr. Então, sem problema. Agora, se você é sedentária, tá gordinha, eu sugiro as frutas com carga glicêmica menor, tá? Morango, limão, que não são as mais prazerosas, mas o pêssego, até um kiwi. O kiwi é tranquilo, né? Kiwi, pitanga, né? Mas são frutas que a gente não come com tanta frequência. E o abacate? Frequente. O abacate, ele não tem o carboidrato, uma boa opção. É bom. Uma boa opção. Ele tem valor calórico mais alto, mas entender que é uma caloria do bem, que vai vir ácido graxo insaturado, que é bom para o corpo, rico em vitamina E, rico em glutationa, que é antioxidante. Então, é um alimento saudável. Tá. Então, eu acho que ele poderia ser comido, não um abacate inteiro, né? Mas tipo come assim, aí... a manga, a banana, a uva... Isso, tomar cuidado. Horário, né? E prefira comer a fruta do que fazer suco, tá? Aí procura as de carga glicêmica mais baixa. Eu acho que essa dica aí que eu dou. Próxima perguntinha. Pergunta que não acaba mais. Assim que a gente gosta, né, doutor Roberto? Claudinha, querida, um beijo pra você. Feijão e grão de bico, tem muito carboidrato? Olha... Quer que eu olhe no aplicativo as concentrações? Eu posso olhar? Não, dá pra responder. Na verdade, o amido, que é o que vira glicose no sangue... Então, quando a gente fala em carboidrato, a gente fala em açúcar, sacarose. Os açúcares, todos os açúcares são carboidratos, inclusive de coco, açúcar da beterraba, o mascavo, são todos açúcares e todos carboidratos. Depois, a gente tem como carboidrato a frutose da fruta, que vira glicose no sangue. E depois temos o amido. O amido é um componente do alimento que é um carbo que vai virar glicose no sangue, tá? Então, o amido está em grande concentração nos cereais. No arroz, na batata, na mandioca, no trigo. No trigo, leia-se pão, biscoito, bolacha, massas. Na tapioca, na mandioca, é uma concentração de amido muito maior em relação ao outro grupo, que é o grupo das leguminosas.
Esses que você perguntou, feijão, grão de bico, a entrevilha, tem amido? Tem, mas numa quantidade menor em relação ao cereal. Então, por exemplo, uma farinha de grão de bico, a gente pode dizer que ela é mais low carb em relação a uma farinha de trigo. Mas, por exemplo, se a gente fosse definir, ele tem metade proteína, metade carboidrato... Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Não é que assim, ele tem menos carboidrato, mas ele tem. Ele tem carboidrato. Não quer dizer que não tenha, mas ela tem uma quantidade que não é exagerada. Tanto que se você não comer muito, sem problema nenhum. No low carb que eu faço com meus pacientes e nas receitas que eu faço com a Malu, que a gente capricha no low carb, a gente coloca o grupo cereais, leguminosas. Feijão, ervilha, grão de bico, tá? Sem problema nenhum. A gente não vai colocar o arroz, a batata, a mandioca, a fécula de batata, que é o amido polvilho, puro, né? A tapioca, que tem que tomar cuidado, porque é muito amido concentrado. Tá, então até quanto, até pra gente ter uma ideia quando a gente tá falando aí dos grãos, né? Das leguminosas. 2 colheres de sopa dele pronto e preparado, porque uma coisa ele é assim, a gente tem que medir ele pronto, certo? Verdade. A gente tem que ver uma xícara ou meia xícara dele já preparado. Seria o quê? 2 colheres? Até uma concha pequena, não aquela concha enorme uma concha pequena. De exército, aquela concha pequena. Na boa, tranquilo. Oferece uma quantidade legal de carbo e proteína. Sim. Muito bom. Sim. Na tela, próxima pergunta. Eu brinco do negócio do aplicativo, que a gente pira nesse mundo, né? Anaí, querida, um beijo pra você. Neste plano alimentar, não pode consumir iogurte e queijo? Aí é que tá, eu tentei ver se havia alguma restrição, porque como é um estilo alimentar, não é uma dieta engessada, não se proibiu, mas se coloca como, se for usar, que use lácteos magros. Que é um pouco da proposta da dieta DASH, que é uma dieta para melhores de doenças cardíacas. Então, o que é o lácteo magro? Um iogurte desnatado, um queijo mais branco. Eu acho que um cottage, uma ricota, porque você precisa de ter um cálcio, né? Embora tem cálcio aqui em várias, que eu dei de exemplo aqui do reino vegetal, os verdes escuros, o gergelim, até o repolho, uma boa fonte de cálcio, mas tem que realmente ficar atento aí a esse volume, né? Só não exagerar na dose, tá bom? Sabe o que eu queria te perguntar, doutor Roberto? A gente tem mais uma perguntinha, mas eu acho que essa é uma pergunta importante que eu falei no início da nossa pauta. Isso aqui é um universo maravilhoso, incrível, e a gente sabe que hoje existem a opção dos orgânicos, que seria o ideal, a melhor opção, livre aí, de outros problemas. Porém, a gente sabe, a gente está aqui para um Brasilzão, que não há a possibilidade de todas as pessoas conseguirem consumir tudo orgânico. Verdade. Entra o valor do alimento, entra a forma como você vai chegar até ele chega até você. Às vezes você não tem em todos os lugares, então você não consegue chegar a esse alimento. Enfim, entra também ter certeza que aquele alimento produtor é orgânico. Então, uma série de coisas que dificultam, né, essa parte. Ainda assim, doutor Roberto, sua opinião, é melhor investir nesses alimentos, ainda que não orgânicos, do que numa alimentação industrializada? Sim, porque a gente fica entre a cruz e a espada, né, Carol? Se for analisar, para os dois lados existe o seu risco. Qual é o menor risco? Qual é o menor impacto, né? Sem deixar de lembrar também, Carol, por exemplo, que o gado, ele é alimentado com ração que foi plantada e usar agrotóxico também. Então, detalhe, quem come a carne também está comendo um pouco de agrotóxico, além, né, da gordura. Sim. Então, também a gente fica entre a cruz e a espada. Em termos de observação de estudos, tá? Então, o que são os estudos chamados longitudinais? Carol, eu cito muito isso, que é uma maneira que a ciência tira dúvida, porque a sua dúvida é a dúvida da ciência. Né? Qual o impacto desse estilo alimentar? Qual o impacto, né? O que o vegetariano tem mais de doença, o que ele tem menos? O que come muita carne tem de doença ou não? Quando se uma população predomina a escolha da gordura animal, da gordura saturada, o que acontece com eles? O que acontece, por exemplo, com os indianos que são vegetarianos de longa data? Quais os seus riscos? Então, a medicina, de vez em quando, para e estuda dessa maneira. Pega o que foi publicado de estudo longitudinal. Estudo longitudinal, Carol, são décadas, às vezes, de observação. Não se resume a ópera com uma semana. Então, eu vou montar uma dieta que eu inventei e vou falar que faz bem
para todo mundo. Porque uma semana que as pessoas fizeram, não aconteceu nada. Mas peraí, uma semana? Então, o estudo longitudinal são décadas e os de meta-análise que analisam vários estudos e retiram aqueles que foram feitos de maneira muito ruim. Que é o desenho do estudo da margem de dúvida, estudos patrocinados pela indústria. Então, existem esses estudos. Que tem tudo, né? Tem, infelizmente, faz parte. Então, os estudos longitudinais e de meta-análise ainda recomendam que a gente tenha uma dieta predominantemente vegetal em relação à predominância da gordura animal. Surgem artigos, um ou outro, e eu concordo até, Carol, porque a gente demonizou demais a gordura animal. Não concordo que ela é vilã se comida em níveis normais. Uma coisa é aquele alimento que, em níveis até baixos ou pequenos, ainda assim pode fazer mal. Uma gordura hidrogenada, aquilo que não é alimento, né? Um doce. Um caldinho de carne, aqueles de tempero. Sim, pronto, né? Então, tem coisas que você fala, mesmo que seja pouco, não vai fazer mal, porque ali não tem nutriente, tem um monte de tranqueira. Então, eu acho que a gente pode sim comer a proteína animal, dando preferência para menos gordura saturada, porque os estudos ainda mostram que o excesso de gordura saturada, que é como representante um animal, ainda tem correlação com doença cardiovascular. Então, não dá para sair liberando à vontade, come banha, come bacon, come picanha, embora seria maravilhoso poder falar isso. Está liberado, comam à vontade. Não, ainda consiga ter um volume que não seja exagerado, mas não considero nenhum tipo de prejuízo comermos um pouco da proteína animal, a gordura animal, tá? E o reino vegetal, predominar. Ter orgânico, ótimo. O que não conseguir, coma assim mesmo. Porque quando você come a química do agrotóxico, o corpo tenta colocar para fora. Quem faz isso é o fígado, e o fígado precisa de todos os flavonoides, polifenóis, antioxidantes do próprio reino vegetal. Então, se a gente estiver bem, a gente ainda consegue eliminar isso que é ruim. Exatamente. A gente dá defesa para o corpo. Fecha, Dr. Roberto. Pode ser que ainda feche. Vamos fechar com perguntinha também. Olha lá, do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Grande pauta, hein? Ju, um beijo, obrigada. A quinoa e o amaranto podem fazer parte desse plano alimentar? Quase trouxe, Carol. Só não trouxe porque eu queria dar ênfase, porque eles estão no grupo mais dos cereais. Embora eu vi a classificação, uns falam grãos, outros como do grupo cereais. Mas como tem amido, eu não quis colocar para não confundir um pouco. Mas sim, sem dúvida, tanto a quinoa quanto o amaranto, e a gente usa muito nas receitas do NutraSaúde na cozinha, porque é uma excelente fonte de proteína vegetal e uma quantidade de carbo que não é tão pouquinha, mas menos em relação aos cereais. Ao arroz, a batata, a mandioca. Um intermédio aí entre as leguminosas e os cereais. Mas poderia sim, em quantidades corretas, né? Só não vai exagerar na dose. Doutor Roberto, sempre maravilhoso, é uma aula, que bom, a gente ainda está no primeiro mês do ano, olha quantas mudanças a gente pode seguir aí para esse ano de 2018, essa pode ser uma delas. Quem gostou, quem quiser mandar mais perguntinhas, mandem, claro que poderemos falar quantas vezes vocês quiserem. Vou agradecer doutor Roberto Navarro, o site nutrasaude.com.br, nutrasaude.com.br, nas redes sociais, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, você já encontra todo o trabalho dele, @doutor Roberto Navarro. Ele sempre gentilmente, quando tem ali o seu tempo, ele responde as perguntas do público e é sempre com super carinho, né? O pessoal, e olha que bacana poder ouvir o que é de verdade. Eu saio feliz da vida, é muito bom começar a segunda. Obrigado, obrigada Carol. mais uma vez.